A urgência para tratar da mudança climática é agora. A descarbonização do setor energético é crítica. O mundo está buscando para uma fonte de energia estável e descarbonizada, e agora ela chegou. Esse é o BWRX-300, um pequeno SMR produzido pela Hitachi. Seu design inovador pode oferecer uma fonte de energia acessível e descarbonizada. Quer saber mais? Vai em nuclear.gpower.com. A energia nuclear não emite carbono durante a sua operação. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro e último dia do NT2E. Meu nome é Denise Luna, da Agência Estado, do Grupo do Estadão, e é com imenso prazer que eu estou aqui hoje para mediar o Nuclear Talks. Esse encontro inovador para o nosso setor, que começou ontem com a participação do meu colega Rodrigo Polito e várias pessoas de imensa relevância do setor nuclear. Na sessão de hoje, o tema é Escolha de novos sítios para instalação de usinas nucleares no Brasil. Estarão conosco o senhor Ivan Dibov, presidente da Rosatom na América Latina, a senhora Tina Taylor, diretora da EPRI, senhor Amilcar Guerreiro, presidente do CEPEL, e o senhor Ricardo Fraga Guterres, diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM. E para comentar e debater as falas de nossos convidados, quero convidar o senhor Leonan Guimarães, presidente da Eletronuclear e membro do Grupo Permanente de Assessoria em Energia Nuclear do diretor-geral da Agência Internacional. Oi, Leonan. Bom dia a todos, um prazer estar aqui, ainda mais em sua companhia, Denise. Não é? Que prazer, né? Tantos anos juntos, né? Defendendo a energia nuclear. E o tema é bastante relevante, né, no momento, né, e eu queria só dar uma palavrinha de introdução, que eu acho que é importante, né? Em 2007, final de 2007, o Ministério de Minas e Energia lançou o Plano Nacional de Energia 2030, e lá previa uma expansão do parque de gerador nucleoelétrico nacional. A Eletronuclear, em resposta a essa declaração de política de longo prazo do governo, se preparou, buscou se preparar, se reestruturar para o estudo de localização de novas usinas. Para isso, fez uma parceria com a COP e o FRJ e se baseou nos critérios estabelecidos pelo EPRI, como o EPRI, que a Tina aqui é a nossa representante do EPRI aqui no evento. Ano passado, né, o Ministério de Minas e Energia, né, o governo federal, lançou o Plano Nacional de Energia 2050. E então esse tema voltou a prever essa expansão da geração nucleoelétrica. Então a Eletronuclear está retomando, segundo orientação do próprio Ministério, retomando esses estudos, dessa vez uma estreita cooperação com o CEPEL. Daqui nós temos o nosso presidente Amilcar do CEPEL, né? E esse assunto vai crescer de novo, né? Porque ele ficou relativamente em banho-maria, vamos chamar assim, depois do acidente Fukushima em 2011, né? Que naquele momento nós iríamos lançar o Atlas Nuclear do Brasil, que seria o detalhamento das dezenas de áreas candidatas à localização de usinas. Então, esse um pouco esse contexto. Queria dar só essas palavras iniciais. Por favor, Denise. Obrigada, Leonan. Vai ser ótimo discutir isso aqui com você hoje e é um prazer ter tua presença aqui com a gente. Assim como ontem, vocês também vão poder participar enviando perguntas através do chat, que está no canto superior direito da tela, com um ícone de mensagem. E fiquem atentos, pois também lançaremos uma enquete, igual teve ontem também, e o NT2E quer ouvir opinião sobre outras questões. Também gostaria de lembrar que estaremos com tradução simultânea. Então, quem acessou a página em português vai ouvir o programa 100% traduzido, assim como quem está nos assistindo em inglês ouvirá no idioma escolhido. Para iniciar oficialmente o nosso debate, gostaríamos de passar a palavra para o senhor Ivan Dibov, presidente da Rosatom na América Latina, para nos trazer o exemplo de como ocorre a escolha da localização de usinas nucleares flutuantes no modelo desenvolvido pela Rosatom. Senhor Ivan?
Hello, bom dia. Bom dia. Thank you very much. I'm really happy to Muito participate in obrigado. this event today Estou and muito feliz share de with you participar experience hoje of no Rosatom. debate As you know that e Rosatom compartilhar a is experiência da Rosatom. realizing big program of construction nuclear power A plants, Rosatom está not only realizando inside uma grande Russia but obra de also abroad. construção Now de we usinas constructed nucleares, não inside apenas na Russia Rússia, como 3 também no units of exterior. nuclear power plants and E abroad agora estamos 25 units of construindo 3 nuclear power usinas no plants. exterior. This topic, like choosing site, is very actual for Esse Russia tópico da because escolha do lugar da when construção é actually muito I came importante to na Rosatom Rússia. more than 15 years ago, share of Eu entrei na Rosatom há nuclear mais de 15 anos energy atrás. mix was about 12%. But now Na época, it's 20%. a So Rosatom parcela da energia nuclear na nossa constructed matriz energética during era só this de time 12%, mas several essa nuclear porcentagem power já plants cresceu muito. and all these nuclear power A plants was Rosatom constructed construiu with muitas all usinas procedure, nucleares e essas usinas international foram procedure construídas com that following choosing procedimentos of the site. internacionais. But I believe the main topic is two main things. It's safety and E acho que esse tópico trata de várias economical coisas. efficiency. Uma delas Because são now, colocações first of econômicas. all, you need to construct nuclear power plants where you need Hoje precisamos clean, construir stable, usinas and porque big source of precisamos energy. de But in energia the same time, limpa, estável now e de modern grande technology porte. allowed to make some changes in Porém, the hoje construction that a allowed to tecnologia construct moderna nuclear power permite algumas plants mudanças na construção in some das difficult usinas. areas in terms of maybe seismic. E, But e you por need causa to disso, as usinas analyze and podem you ser need to find construídas em áreas balance difíceis em between questão de safety segurança. and between economical E efficiency. a tecnologia também Rosatom also now have a unique oferece a possibilidade experience de construir about essas usinas placing of num lugar que SMR. balanceia a As you know, we segurança have e as in necessidades exploitation first econômicas. SMR Os floating SMRs, os pequenos power reatores plants nucleares, that placed reatores in pads. modulares, And são um outro now we fator que about ajuda muito to nessa mudança. construct first SMR onshore that will Estamos be in prestes a liquid construir reactor. o So we primeiro will follow all those SMR procedure na that onshore. require to choose site, including public hearing and Por isso etc. precisamos And we're escolher really um site e happy isso to vai incluir share this audiências públicas. experience with our Ficamos colleague muito at felizes em this compartilhar conference. essa Thank you. experiência que tivemos na Rosatom com vocês. Obrigado. Muito obrigada, senhor de Bove, por iniciar a nossa discussão. Eu já estive, inclusive, na Rosatom, já conheci lá, realmente é muito interessante, muito grande, né? Um espetáculo. E, bom, agora a gente está assistindo, já está há 2 dias ouvindo muito conteúdo sobre o setor nuclear. E hoje eu vou jogar a enquete bem cedo aqui, porque eu quero ter tempo de receber as opiniões. Hoje a energia nuclear tem uma participação de aproximadamente 2,5% no nosso sistema elétrico nacional. Mas, na sua opinião, qual que deveria ser essa participação? Qual o espaço que a energia nuclear deve ocupar no sistema brasileiro? Menos de 5%, opção 1. Entre 5% e 10%, opção 2. Entre 10% e 20%, opção 3. E acima de 20%, opção 4. Lembrando que, para votar, você que está nos assistindo através da plataforma de transmissão deverá clicar no ícone à direita, em formato de mensagem. Também é por ali que você nos envia suas perguntas, podem começar a enviar. A votação vai ficar aberta até antes de iniciarmos as perguntas e respostas, porque tenho certeza que nossos debatedores vão querer saber a opinião de vocês para comentar. E dando prosseguimento ao nosso tema, em 2002, o EPRI elaborou um guia para a escolha de sítios, e foi ele que o Brasil utilizou para os estudos que foram feitos no passado. De lá para cá, já se vão mais de 10 anos, como citou mesmo Leonan, e o cenário mudou bastante, especialmente com o surgimento dos reatores da geração 4, esses pequenos modulares. Com isso em mente, nós convidamos a senhora Tina Taylor, diretora do EPRI, para nos responder se o EPRI tem a intenção de atualizar ou lançar um novo guia, focado nas futuras gerações de reatores. Bem-vinda. Obrigada por me receber nessa manhã. É maravilhoso estar aqui com vocês.
virtualmente. Óbvio que eu gostaria de estar presencialmente, né? Gostaria de falar durante alguns minutos sobre o guia de escolha de sítios. Para selecionar um sítio nuclear, é claro, é uma das primeiras decisões a ser tomada num projeto de usina nuclear e é uma das decisões mais importantes, não tanto para o sucesso do licenciamento do sítio e para o início das construções, mas também para, em última instância, a operação e sucesso da usina, como parte de uma comunidade. Como dito anteriormente, um framework de desenvolvimento de escolha de sítios tem sido desenvolvido desde a década de 90 e nos últimos 25 anos foi aplicado com sucesso em mais de 20 países. O processo envolve 5 estágios. Você inicialmente considera uma grande região e aí reduz isso a regiões menores de interesse. Nesse processo, as áreas que não atingem os critérios ou características preferenciais são excluídas. Então, a gente exclui, por exemplo, áreas de atividade sísmica intensa e talvez exista também a busca de áreas com possibilidade de resfriamento de água. Existem considerações técnicas de custo para a construção de uma usina, mas também existem fatores socioeconômicos, considerações do meio ambiente e de segurança e saúde. Conforme a gente reduz o número de escolhas possíveis, a gente usa uma guia que incorpora diversos critérios. Assim, é possível determinar a importância relativa de diferentes fatores. Esses critérios podem ser uma forma excelente de incorporar a opinião dos stakeholders. É possível consultá-los em rodadas de conversa. Temos experiência em decidir sítios para reatores grandes de água leve. Então, por exemplo, com esses reatores grandes de água leve, tentamos nos afastar de setores onde haja população, onde haja outras atividades industriais, e talvez uma das principais preocupações seja água para refrigeração. Vou fazer um último comentário aqui, com a minha opinião de que as coisas estão mudando muito rápido. Os critérios estão se transformando conforme novas tecnologias entram no mercado e conforme nós passamos por mudanças na sociedade. Nos últimos meses, vimos muitos anúncios que mudam os tipos de sítios que podemos estar buscando no futuro. Eu mencionaria que os reatores flutuantes, os critérios seriam totalmente diferentes. Nesse caso, nos Estados Unidos, o Bill Gates anunciou o primeiro reator de nêutrons de TerraPower. Muitas indústrias como a Bitcoin Mining estão buscando fontes de energia renovável, confiáveis, estáveis e limpas. Existem algumas parcerias com o Oakland, que está desenvolvendo microreatores. Eu diria que nenhuma discussão nesse momento sobre um futuro de baixo carbono está completo sem incluir na discussão o hidrogênio. E todas essas discussões sobre o hidrogênio trazem o papel da energia nuclear, um papel fundamental. Eu acredito que esse mesmo panorama geral pode ser destinado a essas novas tecnologias. Essas mesmas guias podem ser direcionadas às novas tecnologias em parceria com os stakeholders. Estou aguardando ansiosamente o resto da discussão e possíveis perguntas. Muito obrigada, senhora Teira, por nos dar uma ideia de como que são escolhidos os sítios e para discutirmos os estudos que vão ser feitos aqui no Brasil. Vou chamar o Leonan. Leonan, o público já está mandando perguntas, mas antes eu gostaria de convidar você para comentar um pouco sobre o que
o senhor Dubov e a senhora Taylor falou aqui com a gente. Qual que é a sua opinião sobre essa escolha de sítios no Brasil? Eu acho que eles tocaram, eu agradeço muito as palavras da Tina e do Ivan, eles tocaram muito nos pontos cruciais, né? Na realidade, nós estamos num momento de mudança de paradigma da indústria, né? Então, o tema de escolha de sítios, ele foi fundamentado na escolha de sítios para grandes usinas de reatores usando reatores água leve. Ele foi estruturado com esse objetivo, que é o 90% do parque nucleoelétrico de geração comercial no mundo, né? Agora nós estamos numa fase de mudança de paradigma. Pequenos reatores modulares, microreatores, né? Ou seja, o tema de localização ele se amplia muito, né? O tema fica muito específico de que tipo de reator você está pensando, né? Então, eu acho que é um trabalho que vai exigir bastante, né, quem se debruçar sobre esse tema para estabelecimento de critérios específicos. No nosso caso, como nós estamos imaginando nesse primeiro momento, a localização, nós continuamos pensando naquele paradigma de grandes usinas de água leve. Então, a escolha de sítios ela fica, nesse contexto, estabelecida nesse paradigma atual, né? Mas, sem dúvida, né, uma mudança e também, né, está sendo pensado nessa escolha de sítios, não só o paradigma atual, que são grandes unidades, grandes sítios com várias unidades de grande porte, grosso modo, alguma coisa em torno de 1.000 megawatts, também a possibilidade dessas unidades de 1.000 megawatts serem compostas de clusters de SMR, de reatores modulares, né? Isso aí também é uma consideração que já acrescenta uma camada nova de atualização no conceito de localização, de busca de seleção de sítios para localização de futuras usinas. Agora, realmente, como se comentou aí do reator do Bill Gates, né, como da Terra Power, né, que são coisas que quebram drasticamente o paradigma, né, se coloca o estudo desse tema especificamente, né, caso a caso, praticamente, porque são propostas muito diferentes entre si, que implicam em requisitos também naturalmente diferentes para cada caso, né? Ou seja, existe um grande esforço aí a ser feito de consolidação de uma nova abordagem mais ampla da seleção de sítios, né? Em especial, voltando a falar, como o Ivan comentou, das usinas flutuantes, né? E, obviamente, os critérios para isso são bastante diversos dos critérios para uma usina fixa, né? Fixa numa localização em terra. Então, essa área é uma área bastante dinâmica, né? E eu acho que teremos muito que trabalhar nisso aí, e ainda não tomou o ímpeto, né, que no meu ponto de vista, a nível global, precisava tomar um ímpeto maior esse tema, porque senão se desenvolvem novos reatores e a gente fica com dúvidas quanto aos critérios que a gente pode usar para a seleção de sítios. Maravilha, Leonão, muito obrigada. Já separamos aqui algumas perguntas do público e vamos para um rápido comercial. A seguir, voltaremos com as falas do presidente da CEPEL, Amilcar Guerreiro, e do diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear da CNEM, Ricardo Fraga Guterres. Fiquem conosco. Energy for Life. Rosatom. Energia para a vida, Rosatom.
Hoje, no mundo moderno, todos dependem do bom funcionamento de um sistema de fornecimento de energia elétrica para realizar suas atividades. E por isso, estamos presentes na sua vida todos os dias, mesmo que você não perceba. Por enquanto. Pra gente, o foco tem que estar em você. Desde 1974, o CEPEL faz parte dos bastidores do cotidiano de milhões de brasileiros, atuando na pesquisa, desenvolvimento sustentável e inovação do setor elétrico em todo o país. Aliamos conhecimento nacional e internacional de excelência técnica e aplicamos a cada etapa da cadeia elétrica. Geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. E tudo isso sempre levando em conta as necessidades específicas do Brasil. Um país de dimensões continentais, enorme potencial energético e sistema de transmissão interligado norte a sul, que requer soluções tecnológicas inovadoras e adequadas à sua realidade. Por isso, o CEPEL exerce um papel fundamental como Centro Nacional de Pesquisas em Sistemas e Equipamentos, que propiciam uma grande economia ao setor elétrico brasileiro, ao promover sua autonomia tecnológica, além de contribuir para ampliar o acesso à energia elétrica, melhorar a qualidade e a eficiência da energia elétrica consumida e incorporar novas fontes renováveis que impactam menos o meio ambiente. Somos o maior centro de pesquisas do Hemisfério Sul, com mais de 30 laboratórios altamente equipados. Muitos deles únicos em toda a América Latina. Toda essa infraestrutura possibilita o desenvolvimento de soluções tecnológicas e realização de serviços especializados, que geram um grande valor a nossos associados, clientes e parceiros. Entre elas, a viabilização de sistemas próprios de monitoramento e diagnóstico de equipamentos e instalações, e de avaliação de qualidade de energia, e modelos computacionais que são utilizados para a programação da operação do sistema elétrico brasileiro e para o cálculo do preço da energia no mercado. E muitas destas soluções podem ser adaptadas e utilizadas em outros setores produtivos. Mas tanto conhecimento não pode ficar restrito ao nosso centro de pesquisas. Precisa ser difundido. Por isso, realizamos treinamentos e eventos técnicos, além de parcerias tecnológicas com universidades e centros de pesquisa nacionais e internacionais. São quase 50 anos realizando um trabalho de excelência, o que nos dá a credibilidade necessária para assumir um papel inovador não somente no setor elétrico, como também na vida de cada brasileiro. CEPEL, a pesquisa que constrói o futuro. Muito obrigada por permanecer conosco. Agora, considerando que não seria possível implementar e posicionar novas fontes sem os estudos apropriados, o nosso próximo convidado é o Sr. Amilcar Guerreiro, presidente do CEPEL, Centro de Pesquisas em Energia Elétrica, que é vinculado à Eletrobras. Seja bem-vindo, Amilcar. Você pode nos contar um pouco como a CEPEL está se preparando para participar ativamente do desenvolvimento dessas futuras usinas nucleares? Bem, primeiro, bom dia a todos. Bom dia, Tina. Bom dia, Ivan. Good morning, Tina. Good morning, Ivan. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Leonan. E, Denise, um prazer te rever. Um prazer. Algum tempo que a gente não se vê, né? Eu quero primeiro agradecer aqui a oportunidade de estarmos aqui, agradecer à organização, especialmente ao Celso Cunha, lá o presidente da Bidan, pelo convite aqui formulado. O Leonan falou aí do plano 2030, que foi feito lá em 2007, lá já indicava a necessidade de nucleares. De 2007, eu posso falar com alguma experiência, porque eu estava lá fazendo o plano 2007, o plano 2030, eu estava na EPE fazendo. De lá para cá, você teve modificações importantes no setor elétrico brasileiro, com um crescimento importante de fontes renováveis, que são muito boas, são não emissoras, mas elas carecem
de uma geração, o sistema passa a carecer de uma geração permanente, que você possa estar disponível às 24 horas do dia. Então, se lá em 2007 a gente já percebia a necessidade da energia nuclear, agora essa necessidade está reforçada se a gente quer um setor elétrico, um setor com baixas emissões de carbono. Tina falou na questão do hidrogênio, eu estou plenamente de acordo, eu acho que essa rota do hidrogênio passa pelas energias não emissoras de carbono, né? O hidrogênio é futuro, mas necessariamente a produção de hidrogênio vai demandar muita eletricidade, e eletricidade produzida por fontes não emissoras de gases de efeito estufa. O CEPEL pode ajudar e está se preparando para ajudar, especialmente na questão da escolha de sítios. Eu tomo aqui até um trabalho que o Leonan publicou há uns 10 anos, que é análise da segurança de sítios nucleares, que colocava como objetivos dos estudos de sítio a admissibilidade social e ambiental ali do sítio e também a minimização do CAPEX e do OPEX da usina, né, da planta que vai ser instalada. Eu acrescentaria, Leonan, ainda que esse sítio ele tem que estar aderente ao planejamento ótimo da expansão, tanto da geração, da expansão da oferta, quanto do sistema de transmissão. Fazendo uma referência ao trabalho do EPRI, ao guia do EPRI, que coloca 4 dimensões a serem avaliadas, né? Se a gente pode resumir assim, Tina, 4 dimensões a serem avaliadas na questão da escolha de sítios, a questão de saúde, de segurança, não é? A questão do meio ambiente, a questão econômica e social, naturalmente, e a questão de engenharia e custos. Eu diria que o CEPEL pode ajudar especialmente na questão do meio ambiente e na questão de engenharia e custos. Na questão de meio ambiente, a gente tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas para essa avaliação, tanto a avaliação do sítio, não é, quanto a avaliação da conexão da usina, né? Seja uma usina de grande porte, seja, como falou o Leonan, um cluster de reatores de menor porte, mas a gente tem uma ferramenta que chama o Bientrans, que pode ser utilizada nesses estudos de seleção de sítio. E na parte de engenharia e custo, nós também temos ferramentas, seja de análise da integração do sítio à rede, que é o ANA-Rede, seja da avaliação financeira e econômica do sítio, que é o ANAFIM, e seja uma ferramenta para avaliar a análise de alternativas de conexão da usina à rede, que é o elétrica. Então, citei aqui rapidamente algumas ferramentas que estão disponíveis, que podem ser utilizadas. E depois, e eu tenho falado muito com o Leonan, inclusive, depois da usina operando, também a gente pode continuar usando. Aliás, pode continuar ajudando. Temos tido uma atuação muito próxima com a eletronuclear, inclusive com atividades de proteção de ativos que são lá demandadas pela usina. Agora mesmo, na parada de Angra 2, estivemos lá presentes fazendo diagnóstico. Então, é isso, Denise. Essas são formas que o CEPEL pode contribuir para o caso que é aqui colocado. Muito obrigada, Amilcar, por nos mostrar as contribuições, né, que o CEPEL pode dar para essa jornada, né, que a nuclear tem aí pela frente. E agora chegamos ao nosso último convidado da manhã. Mas lembrando que o dia continua e vai estar repleto de palestras e mesas redondas. Nós já falamos aqui sobre os estudos necessários para a escolha de novos sítios. Agora nós vamos falar sobre os aspectos legais e de regulamentação que apoiam essa expansão da energia nuclear.
Portanto, convidamos o senhor Ricardo Fraga Guterres, diretor de Radioproteção de Segurança Nuclear da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEM, que está se preparando para licenciar os reatores de geração 4. Bem-vindo. Bom dia a todos. É um prazer enorme poder estar contribuindo com esse debate da maior relevância, e eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite, né, ter a oportunidade de trazer aqui a palavra do órgão regulador é uma honra para nós e realmente uma oportunidade. Bom, como foi mencionado, o processo de escolha de local é um processo que envolve um número grande de variáveis, tá? Variáveis relacionadas à segurança, mas não só, né? A questões de economicidade e logística são também muito relevantes na escolha do local de um reator nuclear. No meu entendimento, essas questões elas são muito impactadas pela questão, né, pela abordagem de pequenos e médios reatores em sistemas modulares ou não. Isso por quê? Porque, eventualmente, locais, né, onde a economicidade não justifica um grande reator, pode ser justificado um pequeno reator. Ou mesmo questões de logísticas, locais onde é muito complicado construir uma planta grande, podem abrigar, imaginem, né, ainda mais no caso de reatores flutuantes, um reator pequeno ou médio, modular. Muito bem. Dito isso, é importante mencionar que o processo de escolha de local não é um processo regulado. Tá? A missão do órgão regulador é assegurar, é uma missão comum ao Estado brasileiro, é uma missão comum à sociedade brasileira, é uma missão comum ao operador e à indústria nuclear. É assegurar o uso seguro da energia nuclear. Então, o operador ele considera um sem número de variáveis ali, inclusive a segurança, escolhe o local e, uma vez escolhido esse local, ele inicia uma primeira etapa do licenciamento. O licenciamento nuclear é, portanto, composto de várias etapas que cobrem a aprovação do local, a construção, a operação e um número ainda de subetapas aí que compõem esse processo, que vão assegurar, de fato, o uso seguro da energia nuclear. Então, uma vez escolhido o local, o operador ele traz ao órgão regulador essa escolha e o órgão regulador vai verificar que os itens importantes da segurança, os itens fundamentais que asseguram o uso seguro da tecnologia nuclear, estão previstos nessa escolha de local. Esses itens, basicamente, eles estão relacionados com o impacto concreto e potencial de uma planta nuclear no seu entorno, na sociedade que está por ali, como foi falado, questões demográficas são consideradas, o impacto radiológico, de fato, é considerado, porém, também são considerados os aspectos que o meio ambiente impacta na planta. E aí nós temos questões sísmicas, meteorológicas, relacionadas com tufão, com furacões, inundação, enfim, um sem número de parâmetros que são considerados e que o operador deve demonstrar para o órgão regulador que estão avaliados e que cumprem com as funções de segurança. Veja bem, essas funções são extremamente restritivas, né? E eu acredito que, a partir dessa abordagem, é que nós temos o alto nível de segurança das plantas nucleares. Eu acredito que as novas gerações de reatores não vão, do ponto de vista de princípios, alterar
a abordagem regulatória, do ponto de vista de princípios. Ou seja, vai continuar tendo que ser demonstrado, né, que o meio ambiente, que as funções de segurança ali daqueles reatores asseguram as condições de operação dentro das condições do local proposto. Condições sísmicas, meteorológicas, como eu falei, relativas a inundação, disponibilidade de água. Da mesma forma, o impacto no meio ambiente externo também vai ter que ser demonstrado. Do ponto de vista específico, quando esses requisitos se traduzem, né, em requisitos específicos, aí sim nós devemos ter uma alteração, porque as funções de segurança, obviamente, são impactadas ao menor inventário, eventualmente no caso de SMEs, né? Também as novas gerações têm sistemas passivos de segurança que têm que ser considerados, que vão certamente impactar na função de segurança, né? Uma última palavra que eu gostaria de mencionar aqui é que a regulamentação relativa à aprovação do local escolhido, ela está em revisão, né? Com uma mudança importante que nós, no processo de licenciamento, solicitamos que haja uma usina de referência, né, uma planta de referência para que esse processo ocorra. E com a mudança de regulamentação para a aprovação do local, vai ser considerada não uma usina de referência, mas um envelope operacional que essa planta vai ter, né? Então, a escolha do local vai passar a ter uma abordagem mais flexível, considerando o envelope que essa planta vai ter, tá? Em termos de inventário, de geração de energia. Maravilha. Novamente, muito obrigado. Obrigada ao senhor Guterres. E agora eu queria chamar o Leonan para comentar mais um pouco sobre a escolha dos sítios em território brasileiro, tendo em vista todas as perspectivas que os nossos palestrantes trouxeram agora. Leonan, contigo. Primeiramente, agradecer aí a contribuição importante aí que o Amilcar e o Guterres deram, né? No caso do Amilcar, eu tinha um comentário que talvez ele nem saiba disso, né? Eu aproveito e te digo ao vivo. É que eu tive acesso, né? Quem me deu isso foi um personagem, um ícone do setor elétrico, né? O Tino Ventura, né? Que foi quase tudo no setor elétrico, né? Uma pessoa admirável, profundo respeito temos por ele, né? Ele me deu uma cópia em papel de um calhamaço, né? Que foi um estudo feito à época, no final da década de 70, que é no bojo do programa Brasil-Alemanha, né? Do programa de Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, do ponto de vista elétrico, quais seriam os locais mais adequados para a instalação das usinas que seriam implantadas, né? É bastante interessante e ressaltando também que o estudo de seleção que nós fizemos na Eletronuclear em parceria com a COP e com o apoio da EPE, né, na época, né, eles não abordam esses critérios elétricos, né? Eles são exclusivamente do ponto de vista dos aspectos de segurança, dos aspectos socioeconômicos, né? E, então, eu acho que tem um campo interessante de trabalho aí de parceria com o CEPEL para trabalhar nessa área, né? Sobre também ainda no caso aqui, que eu acho que é uma curiosidade, né, que eu vou compartilhar com vocês, né, a seleção do sítio de Angra dos Reis, né? Eu acho que é uma história muito interessante, né, que a escolha do sítio de Angra foi feita no final dos anos 50, ainda no governo Café Filho, que sucedeu Getúlio Vargas após seu suicídio. E, na época, a seleção de local era para a instalação de um reator grafite-gás de origem francesa que estava sendo negociado o acordo pelo almirante Álvaro Alberto, né, que dá nome à nossa central atualmente, né? Então, esse local foi escolhido há bastante tempo, mas o local não era exatamente onde ele está. O local escolhido foi a região de Mambucaba, né? E quando foi retomado com a decisão de construção de Angra 1, esses estudos foram revisitados e acharam por bem os técnicos da época de mudar de Mambucaba para Itaorna, né? Então, é uma curiosidade. Eu tive acesso, né, infelizmente, Denise, uma colega sua, jornalista, tem uma cópia desses estudos de seleção de sítio daquela época, só que ela disse que foi entregue em segredo, ela não mostra para ninguém, né? Ela só me mostrou uma página do estudo, né?
Talvez você possa me ajudar, porque aquilo tem um valor histórico e não pode ser perdido, né? Eu acho que é extremamente importante. Do ponto de vista da colocação do Guterres, eu achei muito importante o que ele colocou, né? Na realidade, seleção de sítios é uma função do empreendedor. Cabe ao empreendedor provar para o regulador que o sítio é seguro, né? Acho que esse é o ponto bastante importante, né? Essa afirmação que ele colocou, né? E essa abordagem do envelope de segurança que ele falou, ela é fundamental para a viabilização de novas usinas, porque fazendo a aprovação do local com base no envelope de segurança permite escolher o local antes de selecionar a tecnologia da usina que vai ser implantada naquele local, né? Eu acho que isso é de fundamental importância. Sem isso, é muito difícil evoluir nos tempos atuais com o projeto de uma nova usina nuclear. Então, é bastante importante esse ponto, né? Isso está em revisão a norma da CNEM, eu acho que isso contribui muito para a viabilização dessas futuras usinas, né? E um ponto que eu coloco em discussão, né, também, que eu acho que é importante o tema, se fala muito em SMRs, né, e é a onda, vamos chamar assim, né, a onda tecnológica, a novo quebra de paradigma, né? Mas a gente tem que pensar que existem SMRs que podem ser empregados de duas maneiras distintas, né? Com características de critério de localização também distintas. A primeira é aquela que eu comentei anteriormente, que é a operação do SMR em cluster. Ou seja, em vez de você ter um reator de 1.200, você tem 6 reatores de 200 na mesma instalação, né? Em conjunto, operando em conjunto, né? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é SMRs operando em sistemas isolados, né? Que é o caso, por exemplo, da abordagem da Rússia para esse tema foi a usina flutuante que opera lá na Sibéria, um local, um sistema isolado, né, e remoto, em localização remota. Aqui no Brasil nós também temos vários sistemas isolados em localização remota, só que, diferentemente da Sibéria, a temperatura é um pouco mais alta, né? Graças a Deus, né? Felizmente. Então, eu acho que esses dois aspectos devem ser considerados aí nessa discussão de seleção de sítios para atender o Plano Nacional de Energia 2050. Obrigada, Leonan. Agora vamos dar uma olhada no resultado da nossa enquete. Joga aqui na tela o resultado para mim, por favor. A gente vai ver agora qual que é a fatia da energia que o brasileiro deseja que a energia nuclear tenha no Brasil. Olha, a maior escolha dos nossos telespectadores foi de 20%. Ou seja, a energia nuclear poderia chegar até 20%, onde hoje é de 2,5%. Tem um belo caminho aí para cima. Leonan, eu estou muito curiosa para saber qual seria a sua resposta para essa enquete. Pode contar para a gente? Quantos por cento você acha que a energia nuclear pode chegar? Eu acho que essa enquete é um pouco enviesada, dado o público, a amostra estatística que foi usada. Quem está assistindo esse evento, sem dúvida, tem alguma ligação ou se interessa pelo tema, né? Eu acho que isso eu não vou questionar, né, obviamente, né, mas em termos práticos não se avalia o porte de uma coisa desse tipo, né? O sistema nacional hoje, né, ele tem uma potência instalada de quase 200 gigawatts, né? Uhum. Então, 20% disso são 40 gigawatts, né? Em horizonte de tempo, isso exigiria um esforço similar ao que foi feito na França logo após a crise do petróleo, que é para atingir o patamar de mais de 70% de energia nuclear naquela época, né? Então, eu acho que naquela época não existia energias renováveis também que complementam o sistema. Então, eu acho que eu particularmente acho um pouco otimista, exagerado, né, nesse horizonte, né? Ainda mais sabendo que o Brasil tem um enorme potencial de energias renováveis, né? Então, qual seria a sua aposta? O papel da minha aposta é alguma coisa da ordem entre 5% e 10%. Né? Talvez alguma coisa da ordem de 8% seria um número das avaliações quantitativas que nós já fizemos, alguma coisa da ordem de 8%. Em 2050, seria bastante positivo. Né? E mesmo para fazer isso, seria um esforço muito grande. Né? Mas você consegue, pode ter certeza. Vamos agora para mais um breve intervalo. Fiquem conosco que dentro de alguns minutos retornaremos para que os nossos convidados respondam as perguntas feitas por vocês durante a sessão. A gente volta já.
AMP, the Association of Materials Protection and Performance, is a global community of professionals dedicated to materials protection through the advancement of corrosion control and protective coatings, ensuring the maximum performance, integrity, and durability of the assets our society depends on every day. We are the global leaders in protecting assets that build our communities around the world. The 2021 merger of two leading member associations in asset protection, NACE International and SSPC, brought together over 140 combined years of service to members and industry worldwide. Together, under AMP, our membership promotes the protection and performance of steel, concrete, industrial, and commercial structures and surfaces. Become a member and take advantage of exclusive benefits like an expanded career center, an online community and peer network, subscriptions to AMP publications, and exclusive pricing and access to our products and services. Rise to new career opportunities through AMP with online or in-person education courses, training, and certification that validate your knowledge and skill set to the industry. Have your company stand out from the competition by acquiring a QP certification, the internationally recognized program that evaluates the practices of industrial painting contractors. Attend, exhibit, or sponsor one of our many conferences and events around the world as you stay up to date on the latest advancements and technologies in the industry. Subscribe to our magazines, journals, and newsletters to receive relevant and timely real-world content delivered right to you. Purchase books relevant to your line of work, access the most up-to-date industry standards, and even apply for scholarships to help further your education and career. Want to learn more? Visit amp.org. Welcome to Holtec International, a world leader in engineering, design, and custom manufactured equipment to the energy industry and beyond. Founded in 1986, Holtec has expanded globally with operation centers around the world. Holtec's 4 manufacturing plants use state-of-the-art fabrication and automation tools to create cutting-edge technology and innovative equipment. Holtec's skilled professionals specialize in unique disciplines that include nuclear analysis, specialty engineering, design, and manufacturing. Holtec leads the industry in management of spent nuclear fuel. More than 120 nuclear power facilities rely on Holtec for wet storage rack and insert design and implementation. Over 130 nuclear power plants rely on Holtec for dry storage and transportation equipment and services. This long-standing experience in spent fuel management has now positioned Holtec as a premier leader in decommissioning of shuttered nuclear power plants. Holtec innovation continues to evolve with the design of its SMR-160 small modular reactor, the licensing of the HiStor Consolidated Interim Storage Facility in southeastern New Mexico, a safe, secure, retrievable, temporary storage solution. With innovation that knows no limits and technology that continually evolves, it is clear why we say, Holtec International, a generation ahead by design.
Muito obrigada por permanecerem conosco. Agora vamos às perguntas. Primeiramente, eu queria convidar a senhora Tina Taylor a responder a primeira pergunta com um comentário depois do senhor Dibov, que é um assunto que vai, eu acho que com a experiência que vocês têm internacional, vai ser mais interessante ouvir a sua experiência. O Lucas Rubio está perguntando que tipo de impacto social a escolha de um local para a construção de uma planta nuclear pode trazer para o Brasil, tendo em vista, inclusive, a nossa situação socioeconômica. Qual é o impacto que uma planta dessa pode trazer para um país? Essa é uma pergunta excelente. As necessidades da sociedade mudam o tempo inteiro. Eu acho que nos processos antigos de escolha de sítio, seria uma escolha mais da perspectiva do operador da usina. É possível ter acesso aos recursos humanos necessários para operarem com qualidade a usina? Mas agora a questão mudou para outra direção. Onde estão as comunidades onde queremos gerar emprego? Onde estão as comunidades onde queremos acrescentar oportunidades econômicas com uma fonte de energia limpa? Eu vejo que um dos principais aspectos hoje em dia é a justiça ambiental, a equidade. Nesse contexto, a energia nuclear pode trazer um benefício econômico enorme para as regiões que necessitam dele. Muito obrigada. O senhor Dibov poderia também dar a sua experiência sobre o assunto? Yes, actually, choosing of site selection it's have a very big influence. Sim, a Because, for escolha do example, in the sítio beginning of tem uma developing influência, Russian tem uma nuclear importância muito program, grande. we was Porque no talking, we começo, por have some exemplo, kind do of programa competition nuclear between russo, governor of state havia where uma nuclear certa power plants will be competição placed. Because entre they understand it's not only players do Estado they sobre will onde have not seriam only localizados huge os size sítios das player, usinas but they nucleares. also will have some As additional usinas nucleares working pagam slots bastantes in impostos service e industry, in também restaurant gerariam industry, muitos because empregos many people will no come to setor de construction serviços e também no setor and de they will restaurantes, porque have muitas many pessoas people viriam para with trabalhar na big obra salary e também working in muitas this outras area. pessoas So receberiam um salário muito we alto. was calculating and Então, one isso foi ruble uma that coisa que we foi levada em invest in consideração nos construction of nuclear cálculos. power plant, like give 10 rubles Rublo additional investido taxation and na additional construção, flow of money investido na construção for de uma usina different gera industry in the region, 10 and rublos na for economia the e daria country. um So pagamento it's de huge impostos adicional na impact, região. huge influence, and Então, os impactos da construção da in usina são Russia, muito grandes, when influenciam vários fatores. some states have possibility to No contract leste nuclear da power Rússia, plant, it's alguns improving estados têm a possibilidade de contratar of the state. a You construção de also can algumas see usinas in nucleares, o que gera different muitas countries melhorias where we econômicas na região contracting e nos nuclear power indicadores plants. For example, socioeconômicos. if it's not only about nuclear power plants, I can see about some Por fresh exemplo, a questão example. não é In apenas sobre ELISA, as we usinas started to nucleares. contract nuclear research À center, luz and the do price que of estamos observando à property medida que around construímos is usinas, like increased vemos que o dramatically, because preço people das understand that propriedades em it will volta be da usina more sobe bastante, organized area porque with as good pessoas infrastructure where it will be percebem que vai ter um interesting to desenvolvimento da live. área, vai ter mais So infraestrutura, it's my opinion vai, about this. vai ter mais interesse naquela região. Então, essa é a minha opinião. Muito obrigada. Agora eu queria chamar o Amilcar para responder outra pergunta. Amilcar, o Phil Schaeff quer saber quantos reatores que o Brasil está considerando instalar, além de Angra, e quantos seriam os pequenos, qual é o potencial, né, de se contratar os módulos menores, né, os reatores menores, e quando que o Brasil pensa em começar a construir essas próximas usinas, ou pequenas ou grandes?
que é quase uma pergunta de $1 milhão, né? Exatamente. Por isso que eu escolhi você, Amilcar, porque você ficou muito tempo planejando lá no EPE, então você sabe, né, o quanto que o Brasil precisa. Pois é, talvez se eu tivesse lá, talvez eu tivesse mais elementos para te responder aqui. Mas, de qualquer forma, eu posso dizer o seguinte, ainda que eu não tenha uma condição de quantificar, aquilo que eu falei lá atrás. Eu não tenho dúvida, se você quer, eu não tenho dúvida, primeiro, que você vai ter uma expansão, quer dizer, o mundo tem se tornado, é uma tendência a se tornar mais elétrico. Né? E se você quer um mundo com menos emissões de carbono, né? Um dos caminhos, como a Tina falou, é o hidrogênio, e para fazer hidrogênio você vai precisar energia elétrica produzida por fontes não emissoras. Então, se você quiser isso, a nuclear é o caminho. Então, estou repetindo, para você quantificar isso, eu não teria nesse momento quanto dizer, mas eu posso dizer o seguinte, o Leonan comentou que achava muito, fez uma conta rápida dos 200 mil megawatts, ou quase isso, que nós temos instalados no sistema, 20%, que foi a resposta da enquete aí, daria algo como 40 mil megawatts, e Leonan achou muito. Olha só, se a gente tomar como referência a potência instalada, de fato, talvez seja um esforço muito grande, mas a conta talvez não seja com potência instalada. Inclusive, a contribuição que a energia nuclear dá é muito mais na base, na base, na energia, no atendimento à energia. E aí, você vê, hoje o Brasil está com quase 200 mil megawatts instalados e está assim, flertando com uma situação de racionamento de déficit. Você tem essa potência toda porque tem uma base hidrelétrica, a energia hidrelétrica sempre teve uma relação energia-potência mais baixa, né? Você precisa mais potência para garantir energia, e isso é agravado na hora que você expande o sistema com energia solar e com energia eólica. E veja só, eu não estou fazendo isso aqui, não é ser contra essas energias, não. Elas têm o seu papel, elas contribuem, mas elas vão demandar que o sistema tenha um suporte de energia, vamos dizer assim, segura, firme, confiável, que você possa gerar o tempo todo. E aí, talvez, se a conta for na energia, os 20% vai dar menos do que os 40 mil megawatts da conta rápida do Leonan, e pode ser que... Eu concordo com o Leonan, 20% pode ser muito otimista, mas acho que lá, num futuro 2050, ou um pouco até depois, você vai ter que ter uma proporção relevante de alguma fonte confiável. No nível do conhecimento de hoje, a fonte que oferece essas condições é a fonte nuclear. Vamos chamar, então, o Leonan para conversar com a gente sobre isso. Bota o Leonan aí para a gente, para conversar com a Amilcar. Vamos lá, vamos saber qual a opinião dele também sobre isso. Ô, Leonan, então, te chamei aí para a briga agora. Quantos reatores você acha que o Brasil ainda vai ter? Você acha que vai se replicar Angra, de ter reatores grandes juntos, ou vão ser pequenos espalhados pelo Brasil? Você tem já uma ideia de quantos reatores o Brasil ter? Nossa audiência aqui, o Phil Chafe, está perguntando. Você já tem uma ideia de quantos reatores? Eu acho que ele já quer vender. Antes disso, certamente. Mas antes disso, eu queria agradecer ao Amilcar por esse comentário sobre a relação de energia, né? Realmente eu fiz uma conta rápida na potência instalada, mas o fator de capacidade, vamos dizer assim, médio do nosso sistema é bem baixo, né? Dado que você tem um grande percentual de renováveis, a hidroeletricidade aí, com as antigas com fator de capacidade da ordem de 50%, 55%, e as novas com fator menor de capacidade, dada a sua localização, né? Então, a colocação do Amilcar foi muito precisa, né? Eu agradeço muito o comentário, o complemento preciso que ele fez. Agora, quem sou eu para dizer quantas usinas vão ser construídas? Eu sou apenas o
o responsável pela construção e operação das usinas, né? Agora, quem decide quantas vão fazer não somos nós, né? Ainda não Mas tem ideia, né? eu acho que tem uma indicação, não, desculpe, tem sim. É uma indicação muito clara que eu falei logo na introdução do nosso painel, que é o Plano Nacional de Energia 2050, que foi lançado ao final do ano passado. Lá no Plano Nacional de Energia 2050 está colocado, né, com todos os detalhes, quem tiver interesse eu recomendo, né, é um excelente trabalho, brilhante trabalho da EPE, no meu entendimento, né, muito bem feito. Ele prevê, dependendo de parâmetros de expansão da energia solar, mais ou menos, ele considera que, no 2050, haveria uma capacidade nuclear instalada da ordem de 8 ou 10 gigawatts, dependendo da hipótese que se faça sobre energia solar. Então, eu acho que, quando a gente fala de 8 ou 10, se a gente pensar em usinas da ordem de 1.000 megawatts, né? Estou pensando convencional, vamos chamar assim ainda, né? Aí estamos falando aí de 8, cerca de 8, um pouco menos de 8 usinas para serem implementadas até 2050, o que, do ponto de vista de engenharia, construção e até financeiro, é alguma coisa bastante viável, né? Não atingir 20% realmente é um pouco no horizonte de 2050, talvez em horizontes mais distantes, né? Mas do 2050 eu acho que a gente não teria condições do ponto de vista técnico, né, de engenharia, de construção, e do ponto de vista econômico-financeiro, né? Mas aí o papel do SMR, que é a pergunta que ele faz, ele disse, olha, isso não está definido no Plano Nacional de Energia 2050. Porém, o Conselho Nacional de Política Energética determinou e encontra-se em andamento, junto à EPE, nós não participamos diretamente desse estudo, nós só fornecemos subsídios, qual seria o papel dos SMR no Brasil. O papel, então, eu imagino que eles façam alguns cenários de expansão considerando os SMR, né? Lembrando que o SMR tem duas funções, né? Num sistema com alto grau de interligação, como é o caso brasileiro, né? O SMR operando em cluster é uma solução bastante atrativa, né? E o SMR operando em sistemas isolados, né? Por exemplo, né, só para dar um exemplo, nós tivemos um problema grave de abastecimento em Roraima, algum tempo atrás, né? Por causa da cessação da importação da hidrelétrica de Guri, na Venezuela. Pode-se dar asas à imaginação que um SMR seria uma solução adaptada a contornar e eliminar esse tipo de risco, de problema, né? Quer comentar alguma coisa, Milka? Não, Denise, você disse que era uma briga, mas essa daqui aqui não é briga, né? Porque estamos todos na mesma direção. Mas eu acrescentaria só nessa intervenção do Leonan que o SMR ainda aumenta, quer dizer, traz um atributo que sempre se criticou da nuclear, que era a questão da flexibilidade. Então, ainda que você não vá ter uma flexibilidade total, ainda que você vai ter alguma restrição, mas, sem dúvida, aumenta a flexibilidade. Por exemplo, se você tiver num sítio 4, 6 pequenos reatores, né? Esse sítio apresenta uma flexibilidade operativa maior do que se for uma usina com os 6 gigawatts, né? Uma usina de 1.000 megawatts, né? 1 gigawatt a cada unidade. Então, acrescentaria só isso. Maravilha, Leonan. Muito obrigada. Vou passar agora uma pergunta para o senhor Guterres. Gostaria de saber, senhor Guterres, se na CNEM, né, eu acho que é o mais indicado para responder essa pergunta, do Josué Medeiros. Ele pergunta como que tem sido visto pelos governadores e prefeitos de algumas áreas já citadas, por exemplo, Pernambuco, a implantação de novas usinas nucleares. Existe resistência ou já estão em consonância com o objetivo? Eu digo assim, que o senhor tem algum contato com esse tipo de regulação, das regulações estaduais, municipais, se tem algum conflito com a federal, como que é visto essa instalação de usinas pelos estados, pelos municípios? Bom, existe, de fato, né, em muitos casos, no licenciamento de instalações relevantes, não necessariamente
de plantas para geração de energia, existe sobreposição aí de licenciamentos, né? E isso é uma questão que nós buscamos sempre harmonizar, né? E buscar sinergia no licenciamento quando há concorrência. Também ocorre no próprio nível federal, né? Com o IBAMA, por exemplo, mas não só com o IBAMA, em alguns casos com a própria Agência Nacional de Mineração. Enfim, existe um esforço, né, de harmonização de requisitos com a Anvisa também, né? E nós regulamos também a área médica que utiliza radiações ionizantes. Então, existe um esforço para buscar uma harmonização desse sistema, né? Esse aspecto político, né? Nós somos um órgão eminentemente técnico, né? Esse aspecto político ele não é abordado diretamente pela comissão. Porém, eu acho que existe um aspecto que é relevante sob esse ponto de vista, que é a robustez do processo regulatório. O processo regulatório de licenciamento de uma planta nuclear é um processo extremamente robusto, né? Nós, recentemente, por exemplo, demonstramos aí em diversos fóruns, né? Por exemplo, a robustez do licenciamento da unidade de armazenamento a seco, que é uma unidade, que é uma planta, né, que nós temos em Angra, que é muito mais simples do que uma usina nuclear. E foram gerados praticamente 100 pareceres técnicos, né, num conjunto de centenas de documentos avaliados, de milhares de páginas, dezenas de auditorias que foram realizadas ali no sítio, que asseguram uma robustez para o processo regulatório muito grande, o que implica num nível de segurança muito grande. Então, acho que esse é um elemento político que tem que ser colocado à mesa, que é que essa indústria, que, como foi dito, agrega valor social, agrega cargos, né, posições de especialistas, de engenheiros para uma determinada localidade, essa indústria ela é uma indústria que passa por um processo de licenciamento extremamente robusto que assegura um nível de segurança muito grande. Agora, o que você poderia, você agora botou uma pergunta minha, o que você poderia falar em relação à diferença de se instalar uma grande usina e se instalar uma usina dessas que estão agora aparecendo, né, mas com mais intensidade, que são os pequenos reatores? Teria diferença ou é a mesma complexidade? Não, como eu falei, as funções básicas de segurança têm que ser demonstradas pelo operador. Mas quando nós traduzimos isso em termos de requisitos específicos, né, por exemplo, a demanda de um pequeno reator, em termos de necessidade de abastecimento de água, é diferente da demanda de um grande reator. Então, a demonstração de que há o provimento, né, dessa água para resfriamento, ela vai ser diferente, né, e vai ser mais flexível, né, nesse aspecto. Agora, como o Leonan colocou, quando nós temos um cluster, aí, novamente, nós vamos ter uma abordagem para a demonstração dessa função de segurança diferenciada, né? Então, eu acho que vai muito de caso a caso. O que eu acho que, de fato, impacta muito, né, no licenciamento é a maturidade da tecnologia e a inovação tecnológica. Então, o que nós estamos vendo é não só uma mudança do tipo, né, de geração, mas existem grandes reatores novos também, que trazem novos sistemas de segurança que implicam numa demonstração diferenciada da função de segurança. Esses sistemas são comumente chamados de sistemas passivos. Então, em situações onde há perda da capacidade do operador, né, de prover uma função de segurança, o sistema passivamente proveria essa função, né? É claro que isso vem dentro de um conjunto, dentro de uma visão de defesa em profundidade, né? Então, hoje, o que nós temos é um conjunto de redundâncias que asseguram, né, o provimento da função de segurança
mesmo com a perda de um desses elementos. Então, entra um segundo elemento, entra um terceiro elemento, um quarto elemento, que assegura, no final, a função de segurança da planta. Com sistemas menores e com sistemas mais modernos, fica mais simples de demonstrar essa função de segurança a princípio, né? A princípio. Tá bom, obrigada. Agora, para mais uma pergunta, eu vou chamar o Amilcar Guerreiro de novo. Tá? Gostaria de saber dele. O Josué Medeiros está perguntando aqui que, além da escolha dos sítios para a implantação das usinas, como é que é feita a logística da cadeia produtiva, já que basicamente se concentram na região sudeste, o INB, a Nuclep e outros, né? Como é que vai ser essa logística para você para implantar as novas usinas? Como é que você vê isso? Bom, outra pergunta difícil, especialmente aqui para nós, né? Eu vou me ater na questão da logística, porque vários pontos já foram colocados aqui. A Tina falou, inclusive, a questão da água, a questão do transporte de equipamentos, são elementos importantes. Mas a gente aqui no CEPEL vai estar se ocupando da logística do ponto de vista elétrico, que é um elemento importante também. Então, isso que eu estou dizendo, você, assim como você faz para outras usinas, diferente da hidrelétrica, a usina nuclear, como as outras, diferente das fontes de uso natural, né, de energia renovável, você tem uma maior liberdade para escolher o sítio. Você tem as restrições todas, que inclusive tem o guia lá do EPRI, mas você tem uma maior liberdade. Quer dizer, a hidrelétrica, você vai colocar a usina onde tem o potencial hidrelétrico. A eólica, você vai colocar a usina onde tem o potencial eólico, esse é dado pela natureza. Você, com a nuclear, como a térmica de uma forma geral, você tem uma liberdade maior de escolha. Então, elementos de infraestrutura e logística são elementos importantes na definição do sítio, e, entre eles, eu incluiria a infraestrutura da rede elétrica. E, nesse particular, é que o CEPEL pode oferecer uma contribuição importante. Maravilha, Mica, obrigada, tá? Temos uma pergunta aqui para a senhora Tina Taylor. Os critérios que mudaram do EPRI desde o último estudo feito para a eletronuclear, quanto tempo vão ser levados para ser atualizados? Eles vão ser atualizados e quanto tempo eles vão levar para serem atualizados? Estamos trabalhando na próxima atualização agora. Acredito que seja completa até o ano que vem. Eu acho que é importante entender, no entanto, que entre a atualização formal, existe muita discussão, muito compartilhamento de informação entre os países que estão usando esses paradigmas. E essas trocas continuam, as trocas de aprendizagem. Então, eu acho que a próxima atualização vem ano que vem. Muito obrigada, já está perto. E eu queria chamar o Leonan, que eu vou fazer uma pergunta minha, não vou fazer pergunta aqui da audiência, não. Vou aproveitar para abrir um espaço com o Leonan, porque é uma coisa interessante. A gente está se falando de energia nuclear e de flexibilidade para a iniciativa privada. Já se fala disso no Brasil, já se pensa em como se pode ter uma parceria, né, da eletronuclear com a iniciativa privada para novas usinas. E eu queria saber com você como é que fica essa parte da localização. A iniciativa privada escolheria onde ela gostaria de colocar ou o governo iria... Como é que acontece isso? O governo indica ou a pessoa que vai construir é que escolhe a localização da usina? Eu acho que antes de responder essa tua pergunta especificamente, eu queria acrescentar um ponto que eu achei muito importante, né? Acrescentar a fala do Amilcar, né? Quando a pessoa que perguntou sobre logística, cadeia de suprimento para fornecimento das futuras usinas nucleares, é aquilo que eu gostaria de ressaltar, o enorme papel que a retomada de Angra 3 tem nesse processo, né? Porque a retomada de Angra 3 vou chamar assim, a reativação de toda a cadeia de suprimentos, né?
e essa cadeia, quando se for lançar ou tomar decisões em relação a novas usinas, essa cadeia já está azeitada, vamos chamar assim, né? Então, acho que esse é um dos fatores de grande importância de Angra 3, fatores paralelos, além da necessidade do sistema elétrico, obviamente, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Sobre o papel da iniciativa privada, é sempre bom lembrar, né, que a iniciativa privada já participa da indústria nuclear de forma bastante ativa, né? Se a gente pensar que a Eletrobras, que é a dona da eletronuclear, tem praticamente a totalidade das ações da eletronuclear, é uma empresa de economia mista, da qual o privado é minoritário, mas é uma minoria, um peso bastante grande, né? Eu acho que isso já existe hoje, né? Quando você compra uma ação da Eletrobras, você está comprando um pedacinho da eletronuclear. Então, esse papel já existe hoje, né? E no processo de capitalização da eletronuclear, de capitalização da Eletrobras, esse ponto vai ficar ainda mais ressaltado, né? Então, esse papel, sim, existe, né? E agora eu vejo, quando a gente pensa no Sistema Interligado Nacional, a localização, né, bom, obviamente ela tem os fatores socioeconômicos, né, que algum parceiro poderia ter uma preferência por uma região ou outra, mas eu acho que o que determina a localização são as necessidades do sistema elétrico nacional, né? Então, eu acho que qualquer parceiro que participe, privado, que eventualmente venha participar dessas usinas, novas usinas, né, ele vai se adaptar às necessidades. Nós estamos nos adaptando, teremos que nos adaptar às necessidades do sistema elétrico nacional. Então, de forma que a localização leve em conta, aproveite ao máximo as vantagens que a usina traz. Por exemplo, proximidade dos centros de carga, complementaridade com as demais fontes, né? Então, eu acho que esse tema não passa por uma escolha pessoal, apesar de que existe o fator socioeconômico, né? E pegando o gancho do fator socioeconômico, né, o Ivan falou anteriormente sobre o impacto econômico da construção de novas usinas. E em 2014, se eu não me engano, foi feito um estudo pela Fundação Getúlio Vargas sobre o impacto de Angra 3, né? Então, a gente identifica lá, esse estudo vai ser atualizado, né? Obviamente, os parâmetros mudaram, mas o espírito da coisa continua o mesmo, né? Existe o Angra 3 como usina nuclear, e as novas usinas da mesma forma, tem um enorme potencial de fator multiplicador do PIB. Cada real investido se reproduz em termos de aumento no PIB, é um valor de quase R$3 no PIB global, é o fator multiplicador. Então, eu acho que esse efeito é extremamente positivo, e, sem dúvida, a região a ser escolhida por esses critérios técnicos, né, será extremamente beneficiada do ponto de vista econômico e social. Muito obrigada, Leonan. Infelizmente, chegamos ao fim. Muito obrigada a todos os debatedores que participaram conosco. Obrigado, senhor Ivan Dibov, senhora Tina Taylor, senhora Amiga Guerreiro e Ricardo Fraga Guterres. E muito obrigada, senhor Leonan, por me acompanhar nessa manhã. Alguma palavra final, Leonan? Ajuda com a sua colega para dar acesso ao estudo local daquela época. Depois eu digo o nome qual é, você fala com ela. Tá bom. Muito obrigada, gente. Até a próxima. ATEC, an Embraer Group's company, recognized for its competence in systems integration, is proud to work with focus on innovation and providing the best solutions to its customers. With proven experience in systems engineering and decision support technologies, we develop applications for air traffic management, cybersecurity, command and control, instrumentation, integrated logistics, and asset management. For this, ATEC counts on a team of highly motivated employees and specialists from multidisciplinary areas. In the air traffic management segment, in partnership with the Brazilian Air Force, we develop air traffic control and flow management systems. Our systems offer a set of tools to facilitate real-time decision-taking by controllers. Following strict international standards and procedures, it provides safe and efficient aircraft operations from takeoff to landing.
Proven success cases, such as the 2014 FIFA Soccer Cup in Brazil and the 2016 Olympics in Rio de Janeiro, attest the credibility of our solutions. ATEC systems are also used in other countries. Reliability, integration, and interoperability reaching the world. Providing solutions for defense and public safety, ATEC offers surveillance, protection and control in air, land, sea. Our strong experience in developing critical systems can be observed with solutions for command and control, embedded systems, simulation, instrumentation and control, cyber defense, and training academy. Huge projects such as CIVAN, surveillance and defense, LabGene, nuclear control, and Ajax-BR, mission and combat, prove the high expertise and competence presented by ATEC along its history. For the corporate market, ATEC offers logistics, asset management, cybersecurity, and operational efficiency solutions for companies in different segments such as aerospace, oil and gas, agribusiness, mining, and utilities. Being able to understand our customers' needs is our inspiration. We strive for solutions that contribute to making their business efficient and secure. ATEC, a world leader in technology solutions. Desde o início de sua trajetória no planeta Terra, o homem luta para dominar a natureza em busca de sobrevivência. As primeiras descobertas meramente intuitivas e casuais foram, com o tempo, dando lugar a um pensar engenhoso, racional e objetivo. A história da humanidade é feita de construção e de reconstrução, de aperfeiçoar o que foi realizado e de inventar novas formas de fazer. Inovamos no mercado de construção civil e de montagem industrial, sempre comprometidos com a excelência e a ética. Inovamos ao desenvolver projetos sustentáveis para diferentes setores da economia. Inovamos em estabelecer uma conduta ética compartilhada e reafirmada em um rígido programa de compliance. Nossa qualidade é reconhecida nos projetos que entregamos. Porém, o mais importante reconhecimento está na satisfação dos nossos clientes e na realização profissional de nossos colaboradores. Engetec Brasil. Nosso jeito de fazer é inovação.